Ilustre presidente, deputado Paulo Teixeira, relator Arnaldo Faria de Sá, deputado Júlio César, deputada Raquel, meus cumprimentos aos demais presentes da mesa também, doutora Nancy, doutor Dimitri, meus cumprimentos, meu agradecimento pelo convite para estar aqui hoje. Esse tema da execução administrativa da dívida pública, eu vou falar aqui hoje em nome dos procuradores do Estado de São Paulo, mas também um pouco representando aqui a advocacia pública em geral. O tema da execução administrativa da dívida pública precisa ser visto sob o enfoque da sua finalidade, né? Então, para que se pensar na execução administrativa da dívida pública? Os projetos que estão tramitando aqui nesta casa, eles tratam deste tema, a execução administrativa. O que a doutora Nancy e o doutor Naline trouxeram aqui hoje é algo não exatamente que diz respeito somente à execução administrativa, mas algo um pouco maior do que isso, a preocupação do Poder Judiciário com a execução fiscal, com aquilo que tramita no Poder Judiciário. E eu vou tratar um pouco mais especificamente dos projetos que estão aqui tramitando, que orientam essa discussão, e que eles tratam especificamente da desjudicialização da execução fiscal quase que inteira, né? Então, não só do processo de busca de bens, mas até a constrição patrimonial, alienação de bens, e ficaria com o Poder Judiciário só eventuais embargos, enfim, se inverteria, segundo os projetos, se inverteria o ajuizamento da questão. Hoje o Estado ajuiza e, segundo os projetos, quem ajuizaria, se discordar da atuação estatal, seria o particular. Então, a execução administrativa da dívida pública tem duas finalidades principais. Primeiro, garantir maior eficácia na cobrança. E essa é a preocupação principal que deve nortear a discussão. Mas, sob o ponto de vista do Poder Judiciário, a segunda finalidade é também desafogar o Poder Judiciário, né? Então, é uma discussão que vem já sendo travada e tratada no Conselho Nacional de Justiça há um bom tempo, a necessidade de desafogar o Poder Judiciário, e uma das formas de desafogá-lo seria, então, tirar dele metade dos processos judiciais, que são as execuções fiscais. Agora, o fenômeno da desjudicialização da execução fiscal, ele tem... que precisam ser respondidas duas perguntas com relação a esse fenômeno. Primeira pergunta: quem fará, então, a execução administrativa? A cargo de quem ficará a execução administrativa? Em maior ou menor grau, se será só a fase de localização de bens ou se será a fase de penhora administrativa, alienação forçada de bens. Quem fará? E a segunda pergunta: como esse órgão público que fará, como esse órgão público fará? E a pergunta de como fará é uma pergunta estrutural: com que estrutura fará e com que poderes o fará? Então, duas perguntas: quem fará e como fará a execução administrativa? Bom, para pensar sobre quem fará a execução administrativa, eu faço uma digressão aqui ao primeiro projeto que tramita aqui, que é o 2412 de 2007, que no seu artigo 5º diz: a execução fiscal será promovida pelo órgão da Fazenda Pública das entidades, que diz o caput do artigo 1º, das entidades federadas. Então, órgão da Fazenda Pública. O projeto de lei, portanto, não diz especificamente quem será o responsável pela execução administrativa, diz que é o órgão da Fazenda Pública. Com relação à dívida da União, o parágrafo 3º esclarece: o crédito da União será inscrito e cobrado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas os projetos são omissos com relação às dívidas dos estados e dos municípios. Portanto, aqui é preciso já fazer uma ponderação. Nessa nova proposta do deputado Paulo Teixeira, presidente dessa comissão, de se fazer uma nova base propositiva para, a partir dela, se trabalhar, e não nesses projetos aqui, já tem que se pensar na primeira correção, que fica aqui a sugestão, de que também haja previsão explicitada com relação ao crédito dos estados e dos municípios das suas respectivas autarquias e fundações públicas, para que esses créditos também sejam inscritos e cobrados
pelos respectivos órgãos de advocacia pública. E por que aqui a necessidade de se fazer essa previsão específica? A advocacia pública é o órgão, né, do Estado mais próximo da atuação do Poder Judiciário, é o órgão que atua, que convive dioturnamente com o Poder Judiciário. Portanto, tem mais e melhor afinidade com a conceitual, pelo menos, com as questões de independência, de imparcialidade, de necessidade de impessoalidade, enfim, com esses princípios norteadores, tanto do Poder Judiciário como da administração pública. Agora, há um argumento de ordem constitucional que precisa ser enfrentado. Se atribuir ao órgão da advocacia pública, que hoje é um órgão vinculado ao Poder Executivo, tanto sob o ponto de vista orçamentário quanto administrativo e político, enfrentará, se transferir a estes órgãos o poder de constituir o crédito tributário e de cobrá-lo, passará por aquilo que o doutor Nalini disse aqui, pelo enfrentamento da questão constitucional, que pode o mesmo poder que constitui o crédito fazer a cobrança coercitiva, fazer a alienação de bens e satisfazer o seu próprio crédito. Isso fere ou não fere a separação de poderes. Para contornar esse questionamento constitucional, é possível se pensar que um órgão da advocacia pública dotado de autonomia poderá, então, não confundir as funções de credor e de cobrador do crédito tributário. Portanto, fica aqui já a primeira referência aos projetos de emenda à Constituição que tratam da autonomia da advocacia pública. Questão absolutamente imprescindível para se permitir uma eventual desjudicialização da cobrança da dívida pública. E eu vou fazer hoje aqui 3 provocações ou 3 sugestões de questionamento que o Poder Judiciário precisará fazer internamente antes de, eventualmente, passar a atribuição da execução fiscal para o Poder Executivo ou para os órgãos de advocacia pública dotados de autonomia. A primeira questão que eu trago ao Poder Judiciário é: o Poder Judiciário será instado a decidir se isso fere ou não a separação de poderes. O próprio Poder Judiciário, que quer transferir a execução administrativa, a execução da dívida, a cobrança da dívida, será questionado a responder se essa transferência fere ou não a separação de poderes. Bom, e eu retorno à segunda questão que fiz no começo da minha fala. Quem fará a execução administrativa já foi enfrentado. A meu sentir, deve ser um órgão de advocacia pública dotado de autonomia. Daí a importância das PECs de autonomia. E como este órgão fará essa eventual execução administrativa da dívida pública? E aí isso precisa ser enfrentado sob 2 aspectos. Como fará estruturalmente, qual é a estrutura que esses órgãos precisam para fazer isso, e quais são os poderes necessários para fazê-lo. Sob o ponto de vista estrutural, os números aqui apresentados hoje demonstram claramente que não há a menor condição de se atribuir a outro órgão, a outro poder, a outro ente, a função de cobrar a dívida pública, que o Poder Judiciário tem hoje, sem dotar estes órgãos, que hoje não têm absolutamente estrutura para isso, da estrutura necessária. Porque 50% dos processos judiciais são muita coisa. E não há hoje nenhum órgão, em nenhum dos poderes, em nenhum dos entes federados, capaz de receber essa atribuição de forma imediata. E aqui já faço uma outra referência aos órgãos de advocacia pública que, a meu sentir, estão, nos 3 entes federados, sucateados no nosso país, né? Tanto a AGU quanto as procuradorias estaduais, muitas delas, e eu faço referência aqui à Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, quanto muitas procuradorias municipais,
enfrentam um estado calamitoso de sucateamento, portanto, não têm a menor condição de receber isso imediatamente. E aqui segunda provocação que faço ao Poder Judiciário. Se essa atribuição for passada ao Estado, ao Executivo, ou aos órgãos de advocacia pública autônomos, será preciso também que o Poder Judiciário pense em permitir o repasse orçamentário também necessário para se fazer frente a esta nova atribuição. E aqui eu faço uma referência, uma sugestão também para que seja incluído nos novos projetos, de que haja uma previsão específica de que as respectivas leis de emolumentos disponham sobre mecanismos ou sobre fundos de aparelhamento dos órgãos que farão a execução administrativa. Por exemplo, no Estado de São Paulo, os emolumentos extrajudiciais, eles são destinados, grande parte, ao Poder Judiciário, uma parte ao Fundo de Assistência Judiciária, que é da Defensoria Pública do Estado, e uma outra parte à própria Fazenda do Estado, não é? Menor parte. Se a Procuradoria-Geral do Estado tiver que ter essa nova atribuição, parte desses emolumentos, de um desses três destinatários, precisa ser carreado à Procuradoria. Não é? Doutor Caio, qual é o volume desse recurso por ano? Eu não tenho os dados aqui dos valores do Estado de São Paulo. Não sei responder a Vossa Excelência a isso aqui. O senhor é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Não tem? Não tenho os dados do valor dos emolumentos, até porque hoje a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo não recebe um centavo desses emolumentos, né? Eu disse aqui, esses três entes, Fazenda Pública, o próprio valor dos valores do Estado de São Paulo. Não sei responder a Vossa Excelência a isso aqui. O senhor é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Não tem? Não tenho os dados do valor dos emolumentos, até porque hoje a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo não recebe um centavo desses emolumentos, né? Eu disse aqui, esses três entes, Fazenda Pública, o próprio Poder Executivo, o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública. Ontem, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou um projeto de lei que também atribui parte dos emolumentos ao Ministério Público. Então, veja, os três integrantes do Sistema Público de Justiça, dos 4 integrantes do Sistema Público de Justiça do Estado, 3 recebem fundos da Lei de Emolumentos, e a Procuradoria-Geral do Estado, a Advocacia Pública, não recebe. Então, é preciso se pensar em fundos ou fontes orçamentárias para fazer frente a esse tipo de trabalho que, como vimos aqui hoje, ele é enorme. Então, de algum lugar terá que sair. Se o Poder Judiciário quer passar a atribuição, é possível se pensar também em se reformular a lei de emolumentos para parte daquilo que vai ao tribunal vir, então, à Procuradoria-Geral do Estado. E uma segunda face da pergunta de como se fará a execução administrativa é quais são os poderes que o órgão de cobrança terá para fazer a execução administrativa. Então, e aqui a terceira e última provocação ou reflexão que proponho ao Poder Judiciário. Para se transferir a atribuição, é preciso se transferir também parcela de poder, parcela daquilo que hoje só o Poder Judiciário pode fazer, que é a constrição patrimonial, penhora, alienação forçada de bens, leilões, e também os processos que permitem a investigação, a averiguação dos bens, a procura de bens, que envolve aí o sigilo das pessoas. Portanto, se um procurador federal, um procurador da Fazenda Nacional, um procurador de Estado ou do município não tiver poderes para encontrar os bens e, portanto, quebrar algum tipo de sigilo, não tiver poderes de fazer penhora administrativa e não tiver poderes de fazer alienação forçada dos bens, não há como se fazer execução administrativa. Então, o que o meu caro presidente Nalini disse aqui, a desjudicialização é a solução, mas ele mesmo, na sequência, disse a desjudicialização só da parte de localização de bens. Penhora,
constituição patrimonial, alienação de bens, isso permaneceria com o Poder Judiciário. Então, isso não é desjudicialização. A desjudicialização que está proposta nos projetos aqui é a desjudicialização do processo quase que inteiro, e se o contribuinte discordar, ele então queria o Poder Judiciário. Se esse for o modelo que se adote, e eu não estou defendendo este modelo, só estou dizendo que esse é o modelo que foi proposto, se esse é o modelo que se adote, é preciso então que o Poder Judiciário também reconheça a possibilidade de que estes poderes que hoje são reservas jurisdicionais sejam atribuídos aos agentes da advocacia pública. Portanto, são três questões de difícil enfrentamento pelo próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário teria que entender que isso não fere a violação de poderes, teria que entender que parte da sua reserva hoje de poder pode ser exercida por outro agente público, e teria que entender que parte do orçamento, que hoje sustenta metade dos processos, do andamento dos processos judiciais, precisa ser realocado para quem for fazer a execução administrativa da dívida pública. Vejo, portanto, aqui uma dificuldade tremenda neste processo, na forma como foi proposta. Recebi com muita felicidade a proposta do nosso presidente desta comissão de se reformular toda a base propositiva para que, então, nós atualizemos isso, repensemos se, de fato, queremos partir para uma desjudicialização total da dívida ativa, da cobrança da dívida ativa, ou se faremos isso com uma certa parcimônia. E, repito, a desjudicialização total envolve questões cruciais que o próprio Poder Judiciário terá que enfrentar e terá que assumir. E reitero aqui que isso também não será possível se não tivermos órgãos de advocacia pública dotados de autonomia orçamentária, administrativa e de independência técnica, assunto que está tratado já em projetos de emenda à Constituição que tramitam também nessa casa. Então, agradecendo a atenção das senhoras e senhores, esperando ter contribuído para o debate que se fará neste Parlamento, fico à disposição dessa comissão para o que for necessário e agradeço imensamente o convite de participar aqui hoje. Muito obrigado, jovem procurador, Dr. Caio César Guizardi da Silva, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, e imediatamente passo para o Dr. Dimitri Brandão de Abreu, que é procurador federal da Advocacia Geral. Apenas para agradecer mais uma vez o honroso convite de participar nesse Parlamento e, deputado, se for possível, fazer a sugestão de que nesta comissão figurasse também, se ainda for possível aprovar, o presidente da Comissão Nacional do Colégio de Procuradores Gerais dos Estados, que poderia trazer as contribuições da advocacia pública estadual de uma forma institucional e não associativa. Então, o presidente do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados. Fica aceito, e vamos incluir dos municípios também, porque eu percebi que os municípios são parte importante desse problema, não é? Doutor Dimitri Brandi de Abreu, quero agradecer, doutor Caio, sua presença igualmente, essa juventude toda, né? Tem muito tempo ainda para contribuir para esse país. Doutor Dimitri Brandi de Abreu, a palavra para as suas contribuições.